Bem-vindas e bem-vindos a mais essa live da série Meditação Não É o que Você Pensa. E hoje a gente tem esse tema Aceitação Não É Resignação, em que a gente vai mergulhar sobre o que é a aceitação do ponto de vista do mindset funcional e muitos mal-entendidos que se tem sobre aceitação. Esse nome tem uma série de problemas com essa palavra. Eu sou Alan Pogrebinski, diretor da Escola de Mindset Funcional. Aceitação. Aceitação é um dos pilares do Mindset Funcional e não é à toa, como muitos de vocês sabem, o Mindset Funcional, uma das bases do Mindset Funcional é ACT, Acceptance and Commitment Therapy, a terapia de aceitação e compromisso. E em ACT a gente tem a aceitação no próprio nome dela e é um dos 6 processos do Hexaflex. Então, a aceitação é algo que está muito presente em como a gente entende mindfulness, né? Os outros processos que a gente são os processos clássicos de mindfulness, além de aceitação, a gente chama de difusão, contato com o momento presente e self como contexto. Então, a aceitação está lá, tem um papel muito forte e muito determinante no mindset funcional e no que a gente entende como mindfulness. Mas é uma palavra complicada, porque a gente tem uma tendência muito grande a associar essa palavra aceitação com outras coisas, como resignação, né? E é disso que a gente vai falar aqui. O problema é que não tem uma palavra melhor. Então não é que a gente goste da palavra aceitação para realmente representar o que a gente quer dizer realmente com aceitação. É que não só na língua portuguesa, mas esse problema acontece em outras línguas também. Em inglês é um problema grande. Em inglês até vieram com uma outra palavra para isso, com willingness. Mas que willingness não tem tradução para português. Então a gente fica ainda com esse mesmo problema para a gente aqui. Então, eu vou falar de diferentes aspectos da aceitação relacionados ou que teriam mais a ver com outras palavras. Eu vou relacionar, por exemplo, aceitação com coragem. Eu vou relacionar aceitação com celebração. Como é que eu vou fazer isso? E eu vou certamente mostrar que a aceitação, nos casos que realmente importam, costuma estar em oposição à resignação. Resignação com esse sentido negativo que a gente costuma dar à palavra resignação. Eu vou começar essa jornada sobre aceitação falando de como a aceitação está relacionada à coragem, da maneira como a gente entende a aceitação no mindset funcional. Então, tudo que a gente vai fazer aqui hoje é tentar transmitir através de palavras, através dessa live, do que eu for poder passar para vocês, o que é esse conceito de aceitação no mindset funcional. Que não existe nenhuma palavra que represente ele bem em português, né? Não, a própria palavra aceitação, como eu falei antes, ela é muito pouco apropriada, mas a gente não tem nenhuma outra palavra que sirva bem, que sirva melhor. Então eu vou colocar alguns aspectos de outras palavras que talvez dando esse panorama, fazendo essas outras relações, fique mais claro e você consiga receber esse significado de aceitação. O que aceitação, então, tem a ver com coragem? Para mim, a palavra coragem, ela traz muito mais do que a gente quer dizer com aceitação no mindset funcional do que a própria palavra aceitação. Mas que diacho é isso? Coragem de quê? E como coragem tem a ver com aceitação? Você está aceitando o quê? Então vamos lá. Quando a gente fala de aceitação no mindset funcional, nós estamos falando de aceitar o quê? Né? Acho que isso vai ajudar a gente a entender. A gente não está falando de aceitar qualquer coisa. A gente está falando de um aceitar que tem a ver com aquele aceitar da oração da serenidade, para aqueles que conhecem. Né? Aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Né? E ter coragem para mudar aquilo que a gente pode. Né? E a sabedoria para distinguir um do outro. Olha aí já aceitação e coragem aparecendo juntos
né, num mesmo contexto aí da oração da serenidade. Isso já começa a dar uma ideia da gente do que é isso. Então, quando a gente pensa aceitar aquilo que a gente não pode mudar, a gente está falando, no caso da visão de aceitação do mais funcional, de algo, de um contexto bem específico. A gente está falando de aceitar aquilo que a gente experiencia, aceitar a nossa experiência, as nossas sensações, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Porque o nosso entendimento no mais funcional é que isso não são coisas que a gente pode mudar diretamente. Claro que elas mudam e que a gente pode influenciar isso, para elas se transformem indiretamente. Mas a gente não pode diretamente mudar, né? Isso, então, está na primeira grande aprendizado que a gente tem que ter quando a gente quer compreender a aceitação. Que a gente está falando de aceitar o que a gente não pode mudar, e a gente está dizendo que o mais importante que a gente não pode mudar para a aceitação são nossos sentimentos, nossas sensações, nossos pensamentos. Mas você pode dizer, peraí, Alan, como é que é isso? A gente não pode mudar nossos sentimentos, a gente não pode mudar nossos pensamentos? Diretamente, o que a gente entende e o que as pesquisas nos mostram é que ou a gente não pode mudar, ou é extremamente difícil e inefetivo, o que quer que seja o objetivo que a gente tenha quando a gente tenta mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas sensações. Mas, poxa, ainda assim, a maior parte das pessoas vai falar, mas isso está muito estranho, eu faço tantos cursos que me ensinam a mudar meus pensamentos, a mudar minhas crenças, a mudar meus sentimentos para eu me sentir de outra forma. Bem, eu tenho outras lives aqui falando só sobre isso, só sobre a ideia de por que a gente entende que, na verdade, você não está mudando seus pensamentos, coisa nenhuma, e é contraprodutivo você tentar mudar seus pensamentos, e é contraprodutivo você tentar mudar suas crenças. Então, se você ainda não está, se essa ideia de que mudar seus pensamentos é algo que você não pode fazer, ou que você não vale a pena fazer, é algo que para você é difícil ainda de compreender, eu recomendo ir em outras lives. Eu tenho, acho que no mínimo uma, acho que mais de uma live, falando sobre pensamento, sobre crença, sobre a dificuldade que é e a inutilidade que é a gente tentar ir mudar. Mas, de um modo geral, a gente tentar mudar os nossos pensamentos, a gente pode entender por que é difícil. A gente simplesmente lembra daquela brincadeira que eu menciono muito, que é tenta não pensar num elefante cor-de-rosa. E você vai ficar pensando no diacho do elefante cor-de-rosa que você nem estava pensando antes. Se a gente não consegue nem mesmo tirar o elefante cor-de-rosa da cabeça, que é uma coisa que a gente não tem nenhuma história, nenhuma questão com ele na nossa vida, quanto mais a gente mudar e tirar pensamentos que a gente tem décadas de história e que estão intimamente ligados à nossa construção de quem a gente é, do que a gente entende pela gente e pelos outros. Então, daí já dá para ter um gostinho de como que é difícil a gente mudar o que a gente pensa. E a mesma coisa sobre sentimentos, né? Você realmente consegue mudar seus sentimentos? Você consegue escolher por quem você vai se apaixonar? Você consegue estalar os dedos e deixar de se apaixonar por alguém? Claro que você indiretamente consegue influenciar seus sentimentos. Você pode colocar uma música triste, você sabe que vai te deixar mais triste, você pode colocar uma música alegre, vai te deixar mais alegre. Mas o que você está fazendo aí é mudar o ambiente, né? E isso você sabe que vai ter uma influência sobre você. Isso certamente você pode fazer. O que a gente está questionando aqui é a tua capacidade de diretamente mudar como você se sente, mudar como você pensa, e fazer isso de uma maneira consistente e duradoura e efetiva. E o que a gente vê quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente realmente se conhece mais, quando a gente vê as pesquisas que existem sobre isso, é que é extremamente difícil, ou mesmo impossível, a gente fazer essas mudanças diretas. E muito improdutivo quando a gente tenta fazer. Principalmente porque a gente tenta mudar a nossa experiência, mudar os nossos sentimentos, sensações e pensamentos, né? Mudando, como eu falei, às vezes
o ambiente, de modo a gente escapar de pensamentos, sensações e sentimentos que são difíceis para a gente. E como então é difícil a gente mudar eles diretamente, o que a gente pode fazer geralmente é mudar o ambiente, como eu falei, você pode ligar uma música, você pode escolher não ir para um lugar em que você sabe que tem uma grande chance de te deixar ansioso, ou você pode deixar de fazer uma atividade que você sabe que tem uma grande chance de te deixar mais triste, te lembrar de coisas que são difíceis para você. O que a gente faz quando a gente tenta, então, controlar nossos sentimentos, nossos pensamentos, é a gente mudar a nossa vida. Mudar o que a gente faz, onde a gente vai, o que a gente se expõe, de modo a, com isso, tentar evitar sentir aquilo que é difícil para a gente sentir. Tentar não trazer pensamentos que a gente não quer ou que são desconfortáveis para a gente trazer. Então, na prática, o que a gente acaba fazendo é ir moldando a nossa vida, o que a gente faz na nossa vida, para que a gente não se coloque em situações que a gente sinta, que a gente pensa coisas que a gente não quer sentir, que a gente quer pensar. Então, quando a gente não aceita nossas experiências internas, a gente não aceita nossos sentimentos, nossas sensações, nossos pensamentos, o que a gente acaba fazendo é isso, a gente acaba mudando as coisas que a gente faz na vida, deixando de ir a lugares, deixando de falar com determinadas pessoas, deixando de trazer à tona determinados assuntos. Mas qual é o problema disso, então? O problema disso é que muitas vezes ir nesses lugares, falar com essas pessoas, trazer à tona determinados assuntos, mesmo que traga sentimentos, sensações e pensamentos que você não quer aceitar, que você está tentando evitar, eles podem ser muito importantes para você ir em direção que é importante para você na sua vida. Então, talvez você saiba que se você não for em determinado lugar, como, por exemplo, se não for em lugares que tem um lugar muito aberto, que tem grandes planícies e grandes gramados, você sabe que vai te deixar ansioso. Mas, poxa, tem uma festa importantíssima da escola do seu filho, que é num grande gramado. Você pode, então, ao não aceitar esses sentimentos, não aceitar que você tem esse sentimento, como você não consegue mudar ele diretamente dentro de você, você tenta, então, restringir o seu ambiente para que você não vá nesse lugar, mas nisso você talvez deixe de fazer alguma coisa muito importante, que é ir nessa festa do seu filho. Talvez você saiba que fazer determinadas atividades, talvez falar em público, né, seja algo que te deixe muito perturbado, que te traga imagens e pensamentos perturbadores sobre as pessoas rindo de você, ou você não fazendo as coisas boas. E aí você, então, tem uma oportunidade no trabalho de dar uma palestra, de falar para um monte de gente que vai ser bom para você, mas você não aceita esses pensamentos, você não quer ter esses pensamentos, não quer ter essa experiência, pensamentos difíceis que vêm quando você fala em público. E aí você, então, recusa esse convite no trabalho. E deixa, então, de fazer uma coisa que seria importante para você, que te levaria mais próximo daquilo que você está buscando. Então, desse ponto de vista, a gente começa a entender como é que, então, já que a gente não consegue mudar diretamente nossos sentimentos, sensações e pensamentos, a gente, quando não aceita, a gente começa, então, a restringir o que a gente faz no mundo, a tentar mudar o que está em volta. E uma das maneiras mais comuns de fazer isso é deixando de fazer coisas que nos trazem sentimentos ou pensamentos que a gente não quer aceitar, né? Mas isso nos dá mais pobre, vai restringindo, tornando a nossa vida mais afunilada, menos diversa, menos rica, menos interessante, que a gente vai podendo fazer menos e menos coisas, que muitas delas seriam importantes pra gente. Não é qualquer coisa, tem coisas que não te fazem bem, é claro que você não quer fazer, ninguém está falando aqui de masoquismo. Se não te faz bem ouvir determinado tipo de música ou ir em determinado tipo de lugar e não tem nada que você queira para a tua vida que esteja nesses lugares, ótimo, que bom que você vai evitar esses lugares. Mas a gente vê que
muitas e muitas vezes, mesmo quando é importante para você, como nesse exemplo da festa do filho num lugar aberto, que pode trazer ansiedade, ou de falar para um público no trabalho, que pode trazer imagens dos outros rindo de você, muitas vezes o que se deixa de fazer são coisas importantes para você, mas você deixa de fazer porque é difícil aceitar, conviver com os sentimentos, sensações e pensamentos que vêm junto com isso também. Por isso, então, a gente diz que a aceitação está muito ligada à coragem. É necessário coragem, na verdade, não é que é necessário coragem, parece que existe uma coragem que você abre uma garrafa, você toma coragem, não é isso. É aquilo que a gente chama de coragem, aceitação. Né? Você poder estar presente, ir, por exemplo, nesse descampado, mesmo te trazendo ansiedade, porque ali é importante estar com teu filho nessa festa, nesse lugar, e estar curtindo isso, mesmo enquanto você sente essa ansiedade, mesmo se você conseguir tirar essa ansiedade e jogar lá fora, sabendo que ela vai estar aí, você ir lá falar em público, mesmo sabendo que vão vir esses pensamentos todos horríveis, que as pessoas estão rindo de você, que você está fazendo um papelão, mas que você sabe que isso vai ser bom para você. Então você poder fazer o que é importante para você, mesmo na presença de sentimentos, sensações e pensamentos, de experiências suas que são difíceis e muitas vezes aterrorizantes, isso a gente chama de coragem, isso a gente chama de aceitação. É poder aceitar esses sentimentos que a gente não pode mudar e tentar, então, ter a coragem de mudar o que a gente pode mudar. E o que a gente pode mudar é continuar indo e fazendo o que é importante. Não deixando, não tentando controlar esses sentimentos, não tentando controlar esses pensamentos, restringindo a nossa vida, mas fazendo tudo aquilo que é importante. Interessante que algumas pessoas, a gente fala assim então é a coragem de fazer aquilo que é importante para você, e aí tem umas pessoas que pensam, não, mas eu faço, eu não paro de fazer todas as coisas que são, quando tem um desafio eu vou lá e faço, eu faço. Mas existe uma coisa muito sutil aí para a gente observar, uma armadilha aí. Uma das maneiras da gente fugir daquilo que é importante, da gente evitar sentir aquilo que é importante às vezes, é fazendo sem parar muitas coisas também. Eu não quero dar a impressão que é só a gente fazer, então você vai na festa, você vai dar palestra, você vai... Muitas vezes o mais difícil de você fazer é simplesmente parar. Né? E para muita gente isso é o mais difícil. As pessoas sabem, falam, eu sei que eu devia parar e descansar, que isso ia ser bom para a minha saúde, que isso ia ser bom para o meu convívio com a minha família, que isso ia ser bom para... Mas eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo uma coisa atrás da outra. Por quê? Essa é uma outra forma de fugir. É uma outra forma de fugir através do fazer muitas coisas para não fazer aquilo de novo que traz mais dificuldade, traz mais sentimentos, sensações, pensamentos difíceis. Quando você simplesmente para e curte, e de repente vai viajar, e de repente vai fazer alguma coisa com sua família, e de repente não vai estar trabalhando, e isso vai trazer todos aqueles pensamentos, meu Deus, eu estou perdendo um monte de coisa no trabalho, meu Deus, que as pessoas vão ver que eu não sou necessário no trabalho, meu Deus, não estou sendo produtivo, e a ansiedade que isso bate, e todo o desespero que muita gente tem em relação a isso. Muitas vezes isso é o mais difícil, poder simplesmente parar é a ação mais corajosa, é a ação de mais aceitação. Então aí, eu espero que tenha começado a ficar mais claro para vocês essa ponte entre o aceitar e o ter coragem, como que aceitação e coragem não são, na verdade, a mesma coisa desse ponto de vista. Então, essa habilidade de aceitar a nossa experiência interna, o que quer que ela seja, enquanto a gente se move em direção ao que é importante, ela é central no mindset funcional. E essa é uma habilidade de coragem. Essa é uma habilidade da gente poder enfrentar, no sentido de estar de frente, né? Aquilo que está dentro da gente, seja aquilo o que for, e continuar caminhando na direção que importa. Tá, agora entendi o que você quis dizer, um contato não reativo. Fez sentido para mim. Obrigado, João Pedro. Sim, é mais do que não dar um valor de bom ou ruim. E esse é uma ótima ponte para a próxima palavra que eu vou usar aqui para descrever a aceitação, que é a palavra celebração. Mas, poxa, celebração. Geralmente as pessoas têm uma dificuldade enorme
Mas, Alan, como é que você está escrevendo a aceitação de sentimentos difíceis, de pensamentos perturbadores? Você está dizendo para celebrar esses sentimentos, essas sensações, esses pensamentos? Sim, eu estou falando de uma certa forma celebrar. E eu vou explicar por quê e eu vou dar exemplos, né? Então, nesse sentido, não é só não reativo, João Pedro. Nesse sentido, a gente realmente quer dizer que a gente começa a transformar a função dessas experiências difíceis, desafiadoras, internas, para que elas signifiquem para a gente algo a ser celebrado. Mas, poxa, o que é? Como é que eu posso celebrar algo um sentimento, um pensamento que eu não gosto? Bem, aí é isso aí que a gente vai ver. A gente estuda muito, né, na ciência comportamental contextual, essa transformação de funções, né? Então, que o mesmo estímulo a gente pode transformar a função dele, a gente pode mudar o contexto e algo que tinha uma função né, de ser algo difícil para a gente, em que a gente não queria, que a gente buscava se afastar, pode ser algo agora que a gente abraça e acolhe, que a gente celebra. E aquilo que a gente celebra, geralmente a gente quer por perto. Então, como é que a gente pode falar de aceitação como celebração dessas experiências internas difíceis e desafiadoras? Como que a gente pode não ser nem não reativo, como o João Pedro colocou, e um passo além e efetivamente celebrar esses desafios, né? E esse é o grande pulo do gato. É aí que a gente vê que que aceitação não só não é resignação, mas também não é tolerar, não é aguentar. Porque até aqui a gente poderia dizer, então, essa coragem que você está dizendo, então, é que eu deveria ser capaz de ter esses sentimentos, esses pensamentos difíceis, e ir em frente fazendo o que é importante para mim, então eu deveria aguentar firme, eu deveria aprender a tolerar. Não é isso que eu estou dizendo. Você não vai muito longe de fazer isso, porque uma vida que você passa aguentando e tolerando é uma vida muito difícil. Chega no final da vida e fala, realmente eu fiz um monte de coisa porque eu aguentei, eu tolerei, eu carreguei todo esse peso. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está falando de celebração, a gente está falando de poder aprender a celebrar a nossa experiência interna, difícil e desafiadora, quando ela está vivendo essa experiência, está a serviço do que é importante para a gente. E é isso que faz toda a diferença. As mesmas sensações, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, que num contexto podem ser simplesmente difíceis de experimentar, a gente pode experimentar eles de uma forma celebrativa quando a gente consegue contextualizar eles e relacionar eles com estarmos indo em direção ao que a gente valoriza, quando eles estão, a gente conecta eles com os nossos valores. E aí não é um aguentar, aí é realmente um celebrar. Mas como é que é isso na prática? Eu vou tentar trazer algumas experiências, que eu acho que exemplos até que eu já dei em outras lives. Eu tento trazer exemplos que eu acho que talvez sejam mais prováveis de a maior parte das pessoas terem experienciado. Porque isso não é tão comum assim. E é mais difícil a gente pegar exemplos que todos tenham experienciado com algumas coisas bem específicas e concretas. Então, às vezes, alguns exemplos físicos, e eu acho que boa parte das pessoas já experienciou, que ao fazer um exercício físico, pode ser porque você está malhando, pode ser porque você está treinando para uma maratona, pode ser porque você tem algum esporte que você realmente está treinando bastante. Você tem horas, inevitavelmente, que você vai sentir no seu corpo um desconforto muito grande,
muitas vezes, uma dor muito grande, né? Enquanto você está treinando. Mas se você realmente está fazendo isso, não só porque você quer aguentar, porque você tem que fazer, mas se é algo que você genuinamente quer fazer, você está treinando ali para aquela maratona que você está, poxa, uma coisa que ninguém está te obrigando a fazer, você quer muito fazer. Você está, ou talvez já correndo a maratona, e está ali nos últimos, né, na última etapa ali, e você está sentindo o seu corpo cansado, exausto, dolorido. Você está ali, talvez, malhando, e você está indo além do seu limite, está sentindo que não está mais se machucando. Não está machucando, ninguém quer se machucar, mas você está indo mais e mais além do limite, muito além do limite do confortável, mas certamente antes de chegar no limite do se machucar. A gente tem muito a falar no Mais Funcional sobre esse. Sair não é confortável, mas também não é machucado. Não vou falar tanto aqui hoje, tem outras lives que eu falo disso. Você pode experienciar, e acho que muitos de nós já teve essa oportunidade, de experienciar essas sensações que em outro momento seriam só desagradáveis, como algo muito bom, como algo que está dizendo, caramba, se eu estou sentindo isso, é porque realmente eu tô treinando, é porque realmente eu estou dando o melhor de mim, é porque realmente esse negócio está me fazendo bem, né? Mas é a mesma dor que você teria em outro momento que você não iria querer ter. É o mesmo estar exausto que você teria em outro momento que você não iria querer ter, né? Mas naquele contexto, aquilo está tão a serviço dos seus valores que aquilo ganha essa função celebrativa ou celebratória, né? Que legal que eu estou sentindo isso. Que legal que eu estou sentindo meu corpo desse jeito, trabalhando tanto, né? Indo além do confortável. O desconforto acho que você pode imaginar, ou você pode talvez já relacionar com a experiência que você teve numa situação dessa. O desconforto pode ser celebrado, porque ele não é mais um desconforto, embora seja a mesma sensação, né? Então, isso é uma experiência que talvez muitos possam se relacionar com elas. Uma outra experiência que eu acho que talvez menos gente possa se relacionar, mas talvez ainda por ser algo físico, muitos tenham essa sensação, é a experiência de jejum, para aqueles que têm algum tipo de prática de jejum. A mesma experiência de fome quando você está curtindo fazer um jejum, por que quer que seja o motivo, né? Seja um motivo espiritual, seja um motivo de saúde, aquela mesma sensação de fome, ela ganha uma conotação celebratória, que aquilo é algo que você está muito feliz de estar sentindo, e que você celebra sentir. Então, se você consegue se relacionar com algum desses exemplos que eu dei, imaginar alguns exemplos na tua vida, você começa a perceber o que eu estou querendo dizer com aceitação como celebração. Aceitação de sentimentos, sensações, pensamentos difíceis como uma celebração, né? As mesmas sensações, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos que podem simplesmente ser desconfortáveis, se você consegue conectar isso como algo que te aproxima do que realmente importa na sua vida, você é capaz de transformar essa função dessa mesma experiência e você é capaz de celebrá-los. Então é isso que a gente tenta e que a gente consegue, se a gente pratica o suficiente, fazer no Mindset Funcional, com tudo aquilo que é experiência desafiadora, mas que está a serviço do que é importante para a gente. Então nós temos várias meditações que nós trabalhamos justamente isso, em que a gente pode ir passo a passo, de forma gradual, experimentando aquilo, indo em direção àquilo que é importante para a gente, fazendo mais e mais, ampliando nossos horizontes, ampliando nossos repertórios, em direções que tornam a nossa vida mais rica, nossa vida com mais significado, mas que junto com isso trazem sensações como ansiedade, como medo, sentimentos, né, de tristeza, pensamentos preocupantes, e ainda assim a gente consegue, um contexto
de estar indo em direção que é importante para a gente, experienciar, aceitar esses sentimentos, essas sensações, esses pensamentos, celebrando eles. A gente não está tolerando eles, a gente não está aguentando eles, nós estamos celebrando eles. Então, a capacidade de celebrar o que quer que seja, esse o que quer que seja, que te leva para o que é importante para você, é o que a gente chama de aceitação no Maestria Funcional. Com isso, não estou dizendo para você celebrar qualquer coisa que sentimento, sensação, pensamento que não seja bom. De jeito nenhum, de novo, não é masoquismo. Se uma coisa simplesmente não é boa para você, não te dá uma experiência boa, mas e pronto, isso não está, experienciar isso não vai te aproximar de algo que é importante para você, você não quer celebrar, você quer se afastar, você quer deixar de fazer. Mas se essa sensação, se esse sentimento, se esse pensamento, ele inevitavelmente vem junto com ações que estão te levando para frente, te levando para mais próximo do que dá significado para a tua vida, do que expande os seus horizontes, daquilo que você realmente quer fazer, você pode celebrar esses sentimentos, essas sensações, esses pensamentos enquanto você avança. Você não precisa só aguentar, você não precisa só tolerar, porque se você ficar no tolerar e no aguentar, e interpretar a aceitação como aguentar ou tolerar, uma hora você vai parar, porque ninguém quer ficar só aguentando e tolerando. A vida não é para isso. O que acontece é que muitas vezes, quando do sofrimento e da dor, podemos não ter esse entendimento de que estamos indo de encontro a valores importantes. Certamente, Emília, e se não estamos indo, a gente tem mais é que se afastar desse sofrimento, dessa dor, que se não está levando a gente a nada que é importante para a gente não quer celebrar todo o sofrimento e toda a dor de modo nenhum. Não é absolutamente isso que eu estou falando aqui. Estou falando de quando a gente entende que isso está no caminho, está nos fazendo não ir por esse caminho que é valioso para a gente, porque nesse caminho vai ter dor, vai ter sofrimento, e a gente não deixa de ir no caminho valioso para a gente. A gente pode, então, aprender a celebrar. Se eu usou a palavra entender, que esse caminho é importante para a gente, sim, acho que a gente fala muito do trabalho de valores, a gente descobrir os nossos valores, mais do que entender, a gente clarear o que são nossos valores, a gente, mais ainda do clarear, a gente desenvolver os nossos valores. E com isso a gente pode se conectar mais e poder ter mais claro quais são esses caminhos que vão levar a gente para mais próximo do que a gente está realmente buscando, do que é importante para a gente, nos aproxima cada vez mais disso, né? E quando for difícil, e inevitavelmente nesses caminhos a gente encontra dificuldades, tem sempre uma pedra no meio do caminho, e muitas vezes essa pedra está também dentro da gente, a gente vai saber aceitar, na verdade, celebrar essa pedra com muita coragem, e ela vai deixar de ser uma pedra, que a gente vai poder avançar. Então, para você ficou claro a questão da ginástica, a questão da sensação física, e quando a dor é emocional. Para muita gente é difícil estar em ambientes em que as pessoas tem muita gente socializando, né? Muita gente tem ansiedades sociais, fobias sociais e se sente realmente muito ansioso, com muita dificuldade de estar nesses ambientes. O problema é que essas mesmas pessoas, eu incluso aqui, então estou falando de algo que eu conheço bem, né, na minha própria pele. E o problema é que pra gente, né, muitos de nós que sentimos assim, muitos desses ambientes tem muitas coisas ali que a gente quer. Por mais que não... Claro, tem muitos ambientes que a gente não quer e pronto. Mas tem muitos ambientes que a gente quer estar. Tem muitas pessoas que a gente quer falar, que a gente quer se relacionar, que a gente quer lidar, que são importantes pra gente. E então a gente pode evitar estar nesses ambientes que a gente quer estar e que vão ser importantes, que vão levar a nossa vida para frente. De novo, não estou falando, não, então vamos masoquisticamente ir e nos expor a todos os ambientes. Não. Tem aqueles que você quer estar e que você acaba tornando a sua vida mais restrita, porque ao estar nesses ambientes você sente, por exemplo, muita ansiedade. É difícil, você se sente talvez confuso e muitos pensamentos, muitas coisas ao mesmo tempo, um excesso
de estímulos sociais. E então, se você aprende através de meditações ou através de outras técnicas, né, a estar e se aproximar, a estar cada vez mais e mais nesse tipo de ambiente socialmente intenso, quando isso é importante para você, naqueles ambientes que são valiosos para você, que vão, ao estar lá, te aproximar das pessoas, das coisas, das direções que são importantes para a sua vida, e você sente que falta uma parte da sua vida se você deixar de fazer, mas que você deixaria de fazer porque você não quer sentir ansiedade, você vai e começa a se expor a esses ambientes com aceitação. Você começa a fazer um trabalho de meditação, você começa a aprender a celebrar essa ansiedade. E uma coisa que eu observo em mim, eu tenho muitas pessoas que fizeram esse trabalho através da meditação ou através de outros caminhos. Essa própria ansiedade que surge nesses ambientes socialmente intensos, mas que são ambientes valiosos, é meio que um troféu, é um termômetro falando, olha só que legal, eu estou aqui, e eu estou aqui falando com as pessoas que eu quero falar, lidando, mesmo enquanto eu estou sentindo esse negócio aqui dentro de mim, que eu conheço muito bem. E quando esse negócio surge, olha só, eu conheço isso, e eu sei estar aqui, enquanto isso está acontecendo. A sensação, o sentimento continua sendo de ansiedade. Agora isso significa que eu estou ali fazendo alguma coisa que eu não era capaz de fazer antes, mas que é importante para mim. Então esse é um sentimento. E você pediu um exemplo de sentimento, então esse é um sentimento que continua igual, você pode continuar sentindo a mesma ansiedade, mas agora aquilo vai significar outra coisa. Se você está num ambiente que é valioso para você, se está num ambiente que você não quer estar, e é ótimo, é só um bom motivo para você sair daquele ambiente. Mas se é um ambiente que é valioso para você, você pode ir até mais, ele pode até ser um termômetro para você ir mais e mais. Olha só, se eu for falar com aquele grupo de pessoas ali, que tem aquela e aquela outra pessoa, e estão agindo daquele jeito, olha só, à medida que eu vou me aproximando, eu percebo que meu termômetro aqui de ansiedade vai aumentando. Olha só, então é isso mesmo que eu quero fazer. Porque eu sei que quando eu faço isso, eu estou me aproximando mais de algo que é difícil e que é importante para mim. É isso que é o celebrar, e não é o aguentar. É quando a gente consegue ressignificar, quando a gente consegue transformar a função de sentimentos, sensações, de pensamentos que eram difíceis e agora passam a simplesmente ser indicadores de que a gente está numa situação em que a gente está nos aproximando daquilo que é importante para a gente. De novo, lembrando, não é que essas sensações e sentimentos sempre vão querer dizer que você sempre vai celebrar isso. Não, vai celebrar nesses contextos, dentro dessa perspectiva de que nesses contextos você gostaria de ir, mas estava sendo impedido de ir porque você tinha experiências, sentimentos, pensamentos difíceis. E agora você está podendo ir, né? Podendo se aproximar de algo que é importante para você. É dessa forma. Celebrar, pois está contribuindo para atingir um grande objetivo. É isso mesmo, Alisson. A gente percebe que essa ação que vem acompanhada, e o fato de estar vindo com essas experiências difíceis, é a prova de que a gente está avançando onde a gente não tinha avançado antes, né? Ou onde era difícil avançar antes. E agora a gente está aqui. Como na ginástica, a gente está treinando onde está difícil treinar. Depois que você já... Né, se era difícil correr, você está treinando para maratona, mas se era difícil correr 1 quilômetro, você já está treinando, agora é fácil correr 1 quilômetro, você vai começar a sentir que aquela sensação legal de estar cansado, mas é quando você estiver correndo 2, ou quando você estiver correndo 10, ou quando você estiver correndo os 42 da maratona, né? E aqui o Van Tuyl falando, a aceitação nos leva também a observar o que mudou em nós após a experiência da adversidade. Normalmente ela nos fortalece e permite continuar em busca do que é realmente importante para nós. Isso é fundamental, Van Tuyl, legal você ter trazido isso. Porque onde que está o reforço aí? Né? A gente então vive isso que é difícil e tal, mas como é que a gente percebe que a cada passo,
a gente consegue se conectar mais, né, com isso das palavras que você usou aqui, Vantuil. Deixa eu botar de novo. Opa. Até para usar as suas palavras. Após a experiência, né, o que mudou em nós após a experiência de adversidade? Exatamente. O que mudou? A gente tinha aquilo que era uma experiência de adversidade e a gente teve e a gente conseguiu ir além, e a gente conseguiu conquistar algo, nos aproximar de algo que era importante para a gente. Então isso esse é o reforçador desse comportamento de aceitação, né? E isso nos ajuda então a tornar mais profunda a nossa celebração, e a gente vai aprendendo que celebrar nesse sentido de aceitar, ou aceitar nesse sentido de celebrar, né, é algo que realmente pode nos trazer aquilo que é importante para a gente. O Carlos falando, nos permitir ficar vulneráveis e aceitar os momentos desafiadores nos deixa imensamente felizes. É exatamente isso, essa sua frase aqui, esse seu comentário resume bem isso, né? Nos permitir ficar vulneráveis e aceitar os momentos desafiantes nos deixa imensamente felizes, né? É esse ficar feliz com esses desafios, com essa vulnerabilidade, né? É esse que é o celebrar. Então, eu quero deixar essas duas grandes ressignificações aqui para vocês. A aceitação como coragem e a aceitação como celebração, né? E certamente isso é algo bem diferente de resignação. E como que a gente faz isso? Mas é muito bonito falar disso, no Mais Funcional, aqui nas minhas lives, eu tento que a gente... eu resisti muito tempo para fazer lives. Aqueles, né, que me acompanham sabem que eu, né, muitos anos aí de Mais Funcional, eu falei, não coisas que são abertas para o público, eu vou fazer aulas abertas para a gente experienciar, para a gente praticar, para a gente meditar juntos, para a gente viver essa transformação. E eu falava, né, coisas teóricas e tal nos cursos, etc., que eu dou. Mas tornar muito acessível me ver falando só sobre coisas sem a gente praticar é algo que eu resisti por muito tempo. Porque é muito fácil a gente ouvir coisas como que eu estou falando aqui e achar interessante, e achar que tem a ver, e achar que só porque você entendeu o que eu estou falando, isso vai mudar a sua vida. E é isso que eu sempre tive muito medo em fazer coisas como que eu estou fazendo agora. Porque o que a gente observa, o que a gente entende no Mindset Funcional, o que a gente realmente muda as nossas vidas é com a prática da meditação. E outras práticas também, a meditação não é a única coisa que muda as nossas vidas, mas é com a prática, é com a ação. Ouvir falar ajuda, mas não fica aqui, né? Então é isso que essa mensagem eu quero deixar bem forte. Você está seguindo essas lives, uma hora, experimenta vir para uma aula aberta, é de graça, é online, é fácil, vai no nosso site, busca, tem vários instrutores que dão aulas lá. Pode ser de outros tipos de mindfulness, mas se você quer algo na linha do que eu estou apresentando aqui, a gente tem essas aulas de mindfulness funcional, no site mindfulnessfuncional.com.br, então é simples o site. Experimenta dar esse passo para ir além do simplesmente ouvir e entender ou ouvir falar. É muito importante, na verdade, faz toda a diferença do mundo a gente partir para a prática. E o que a gente faz na prática da aceitação? Na prática da aceitação, no Mindset Funcional, a gente se coloca em situações desafiadoras. Aos poucos, gradualmente, a gente cria situações desafiadoras que vão trazer sentimentos, sensações e pensamentos difíceis. E a gente vai aprendendo a aceitar e a celebrar essas situações, né? Para que a gente possa aprender a fazer isso com as coisas que acontecem nas nossas vidas. Então, é aí que realmente a gente pode ter um aprendizado, a gente pode ter uma mudança na maneira como a gente age, na maneira como a gente vive. Então, eu convido você, venha numa aula aberta, gratuita, online, de Mindset Funcional, né? Entra lá no nosso site. Mas é muito bom me ouvir aqui também, eu já aceitei o fato de que eu vou ficar também com esse canal, de estar falando
também sobre mindfulness funcional, e não só praticando dessa forma pública. Então, quem quiser, por favor, curte aqui a página ou segue aqui o canal no YouTube, aperta o sininho no YouTube, está em algum lugar aqui que eu nunca sei exatamente onde é, mas você deve estar vendo. E você vai ver que toda terça-feira, às 19 horas, eu estou aqui com mais um tema para trazer aquilo que não é óbvio sobre meditação, sobre mindfulness, da perspectiva do mindfulness funcional. Bem, gente, muito obrigado. Se você ainda não seguiu o canal, segue, recomende a outros, aperte o sininho, curta a página e na próxima terça-feira vamos estar juntos novamente com mais uma live da série Meditação Não É o que Você Pensa. E se você tem sugestão de temas, podem mandar esses temas para a gente também. E tragam as suas perguntas que ajudam muito. Eu adoro ouvir os comentários. Então até semana que vem. E obrigado.